Fala galera, aqui é o Evandro e hoje nós vamos falar sobre pool de liquidez. Então eu vou ensinar para vocês como você pode participar dela, como você pode montar uma pool e como é que você vai fazer para potencializar aí os seus investimentos, né? Então afinal, o que é uma pool de liquidez? Uma pool de liquidez ela é um conjunto de fundos bloqueados em um contrato inteligente que facilita a negociação em exchanges descentralizados, que são as DEX. Então em vez de você negociar diretamente com outro usuário, você negocia contra a pool de liquidez. Então quem adiciona fundos na pool, que são chamados provedores de liquidez, eles ganham uma parte aí das taxas de cada transação. Como é que funciona basicamente a pool na prática? Então para participar, a gente precisa adicionar 2 tokens na pool, por exemplo, Ethereum e USDC. Fazendo isso, os tokens eles se juntam aos de outros provedores e aí a gente começa a ganhar uma parte das taxas geradas ali a cada negociação dentro dessa pool. Então agora eu vou mostrar na prática como que a gente vai fazer para montar uma pool de liquidez. Primeiramente, a gente vai acessar esse site aqui, que é a Poolfish, que é como se fosse uma espécie de calculadora de pool, tá? Então, a gente vai clicar aqui em Top Pools e aqui a gente vai escolher qual que é a pool que a gente vai querer montar agora. Porém, antes de tudo, antes da gente escolher uma pool, eu quero passar para vocês aqui umas regrinhas para a gente poder escolher a melhor pool possível, tá? Então, primeiramente, sempre é escolher a melhor rede. As Layer 2, no caso, são redes mais baratas para a gente poder montar uma pool. A gente consegue montar uma pool aí pagando poucas taxas, tá? Então, a segunda regra que a gente tem que sempre levar em consideração é escolher tokens com fundamento, ou seja, tokens que têm liquidez e têm volume. A terceira regra é a regra do 3, ou seja, TVL baixo, volume alto e par bom. E a quarta regra, pessoal, é use a pool, não deixe a pool usar você, ou seja, tenha a visão de compra daquele ativo e não simplesmente do yield, tá? Tem ativos bons em carteira. E a quinta regra, pessoal, é resistência e suporte, ou seja, vamos entrar sempre no meio dessa liquidez, tá? Eu vou mostrar mais disso aqui para vocês quando a gente for abrir o gráfico. Beleza, então agora a gente está aqui na Poolfish e a gente vai fazer o seguinte, então vamos escolher a rede que a gente vai querer montar a pool. Então vamos pegar, por exemplo, aqui a Base, tá? Então aqui na Poolfish a gente consegue ver toda essa questão aqui de TVL, o FII que foi gerado aqui dentro de um dia, o volume e alguns outros dados a mais aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui esse par, Ethereum com USDC, que é o dólar, né? Aqui a gente consegue ver aqui TVL, quanto que foi gerado de taxas aqui no dia, 34 mil dólares, o volume, 68 milhões. E aí a gente vai montar, então, uma pool de Ethereum com USDC. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar o site aqui da Uniswap e vai clicar aqui em Launch App. Beleza, agora a gente entrou aqui na página aqui da Uniswap, a gente vai clicar aqui em Lot. E aqui a gente vai clicar em Nova Posição. Agora a gente vai selecionar o par, ou seja, Ethereum e o USDC, que é o par que a gente escolheu para prover liquidez. E agora a gente vai ter que escolher um range. O range é a faixa de preço que a gente quer prover liquidez. Então, para fazer isso, a gente vai acessar aqui o TradingView, que é o sistema aqui que eu uso para a gente verificar aqui a questão dos gráficos. E aqui a gente já está no par aqui Ethereum e USDC. Então, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é verificar o que é suporte e o que é resistência. Ou seja, esse ponto aqui seria um suporte, porque várias vezes bateu aqui o preço e ele bateu e subiu. Ó. Então, bateu uma vez, subiu. Bateu outra vez, subiu. Bateu outra vez, subiu. Bateu outra vez, subiu. Até que agora nessa queda recente aqui, não sei quando que você está vendo o vídeo, mas a gente teve uma queda aqui bem agressiva. Ele passou aqui para baixo, mas ele tende a voltar novamente aqui para cima no meu ponto de vista, tá? Então, já que a gente vai ter que escolher um range, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui, pegar uma barra horizontal e vamos botar, por exemplo, aqui um range, que seria também um suporte, ó. Nessa parte aqui, vocês podem ver que ele bateu aqui nessa linha uma, duas, três, quatro, 5 vezes e ele não passou. A gente pode prover uma liquidez curta, basicamente, que seja nessa faixa de preço. A rigor é, quanto mais estreito o range, mais taxas são coletadas. Então, se a gente fizer um range nessa faixa de preço, aqui a gente vai estar provendo liquidez. Se o preço sair para fora dessa faixa, a gente não vai mais estar colhendo taxas. Então, beleza. Então, a gente já escolheu aqui um range agora para a gente fazer um teste aqui numa montagem de pool. Então, vamos selecionar aqui, vai ficar entre 2.860 e 2.149. Então, agora a gente vai vir aqui, a gente vai botar aqui, ó, 2.860 e 2.140. E 2.149, 2.150, basicamente. Vamos botar aqui.
Então, isso aqui significa que dentro dessa faixa aqui de preço, a gente vai estar provendo a liquidez. Mas vocês podem ver que a faixa aqui, que esse range, ele está bem esticado. Então, quanto mais estreito eu botar, mais taxas eu consigo coletar nessa faixa de preço. Eu gosto de fazer bastante bem estreito, tá? Esse range, porém isso aqui é opcional. Então vamos prover liquidez aqui nessa faixa de preço, que é um range mais estreito, a gente vai conseguir coletar mais taxas com um range mais estreito. Se a gente pegar e acessar de novo o gráfico aqui e vir aqui no gráfico em 1 hora, vocês podem ver que a gente está nessa faixa de preço aqui já faz alguns dias, ó. Desde o dia 24 de agosto ele está nessa faixa de preço aqui. Então beleza, então vamos voltar aqui e agora a gente vai montar aqui essa pool nesse range aqui. A gente vai descer aqui, praticamente a gente vai ter que ter aqui 50% mais ou menos de cada token aqui para a gente poder prover liquidez, tá? Então isso significa que, por exemplo, assim, se eu botar aqui $180, eu vou ter que ter mais ou menos uns $180 também em Ethereum, a não ser que eu deixe o range mais estreito para ele compensar. Então a gente selecionou aqui agora, a gente vai estar botando $183 de USDC e $151 basicamente de Ethereum. A gente vai clicar aqui em aprovar o USDC. Ele vai pedir para a gente confirmar aqui na MetaMask. Então vamos aprovar aqui o contrato. A gente dá uma confirmação de novo. E a gente vai clicar aqui em visualização e adicionar. E agora aqui a gente vai confirmar novamente aqui a nossa pool. E agora aqui foi aprovada então a nossa pool. Então a gente clica aqui em fechar. E essa posição aqui ela está aberta, ó. Então se a gente clicar em cima dela agora, aparece aqui o valor que a gente colocou. Então a gente tem $329 aqui nessa pool. E aqui aparece aqui o percentual de ativos aqui que a gente tem. E aqui a gente já está começando a colher taxa. Então a gente já colheu 0,0008 centavos aqui de dólar, basicamente 0,0001 Ethereum, né? Então, basicamente, enquanto ficar dentro dessa faixa de preço, dentro desse range, a gente vai estar coletando taxas aí a todo momento. A cada transação que acontece, a gente vai estar coletando novas taxas. A gente tem várias pools de liquidez em vários outros protocolos. Então aqui, por exemplo, na Orca, que é um protocolo da rede Solana, eu tenho aqui uma pool de liquidez montada com Sol e S-Sol. Isso daqui seria uma pool de liquidez concentrada. O que significa isso? Que são dois ativos iguais, ou seja, S-Sol é um recibo de staking líquido de Solana. Então, basicamente, eu peguei a minha Solana, veio para um protocolo, que é da Solana, que ele está me dando rentabilidade lá, eu fiz staking de Sol lá, eu peguei esse recibo de S-Sol. Então, eu vim aqui na Orca e eu montei uma pool de liquidez de S-Sol com Sol, ou seja, é o mesmo ativo. Então, não tem perigo de eu me expor 100% num ativo, como, por exemplo, pode acontecer aqui nessa pool de Ethereum e USDC. Ou seja, se eu prover liquidez aqui, minha faixa de preço sair do meu range, eu posso ficar exposto totalmente 100% em Ethereum ou totalmente exposto em USDC. Já nesse caso aqui, nessa pool de liquidez, como são os dois ativos, é o mesmo ativo, não tem esse perigo aqui de eu ficar exposto 100% no ativo, porque ele acaba sendo o mesmo ativo. E aqui aparece aqui o meu valor que eu tenho nessa pool de liquidez, eu tenho $3.000 aqui, e aqui as taxas que eu tenho coletado já com essa pool. Claro que essa pool aqui ela vai ter uma variação de yield menor do que essa outra, pois aqui acaba sendo o mesmo par. Então, basicamente, nessa pool aqui de S-Sol com Sol, a gente vai ter uma variação menor, no caso, de yield. Se a gente clicar em cima aqui dessa pool aqui, a gente vai conseguir ver aqui o range que eu determinei e as taxas aqui que estão sendo coletadas. Então, a gente tem aqui $7 aqui de taxa que a gente já poderia coletar. Aqui aparece o TVL e o volume aqui de negociação nas 24 horas. Aproveitando esse protocolo aqui, S-Sol, ele é um protocolo na rede da Solana, que eles vão fazer um airdrop a princípio, e ele é um protocolo bem bacana para quem tem Sol na carteira. Então, se você quer rentabilizar as Solanas, aqui seria uma ótima oportunidade também para você colocar e poder participar futuramente de um airdrop, ou seja, você coloca aqui as suas Solanas e eles estão dando uma rentabilidade de 8% ao ano em Sol.
Então você coloca aqui as Solanas e aí você vai ter como recibo o SSOL, que você vai poder usar esse recibo aqui na Orca para fazer uma piscina de liquidez e também coletar taxas desse protocolo. Para quem quiser fazer staking de Solana e poder participar desse airdrop aqui de Solana e receber 8% ao ano, eu vou deixar aqui depois o link aqui embaixo aqui no vídeo, tá? É só clicar ali que você vai poder fazer stake aqui de Solana e receber esse token ali de SSOL. Então vamos verificar agora de novo aqui a nossa pool, vamos acessar aqui a Uniswap, vamos clicar em Launch App e vamos clicar aqui em Lot. E agora vamos ver aqui a nossa pool de novo, como é que ela tá. Então nesse tempo que a gente gravou o vídeo aqui, a gente já coletou 1 centavo basicamente de dólar aqui nesse valor. E aí a gente deixa aqui, é uma forma de receber rendimentos aí, provendo liquidez no mercado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like e me diz no comentário aí se você já fez alguma pool de liquidez antes. Valeu!